474. Ora, o objetivo da providência da restauração é formar a fundação para receber o Messias. Por isso, tal significou com efeito a repetição das providência para restaurar por indemnização a oferta simbólica e a oferta substancial. Características da providência da restauração é a nação central responsável pela providência de Deus na era da providência da restauração foi Israel. Assim, o Antigo Testamento, que conta a história de Israel, fornece o material de estudo da história da providência nessa era. O povo que se tornou central, responsável pela providência na era do prolongamento da providência da restauração, foi os cristãos. Assim, a história do cristianismo fornece o material de estudo para melhor compreender a história providencial desta era. Secção 1, período de escravatura no Egito e o período de perseguição sobre o Império Romano. O período de escravatura no Egito aconteceu para a restauração do período de 400 anos, desde Noé a Abraão, que havia sido corrompido devido ao erro de Abraão na sua oferta. Qual foi o erro de Abraão na sua oferta? Não cortar a rola. Não cortou metade a rola e a ave de rapina veio e levou a rola e ele ficou sem ter a terceira oferta. Por causa de quê? Porque ele deu ouvidos ao seu corpo físico. Queria descansar. Estava cansado. Porém, não passou nas consequências. E por isso é que, por causa deste simples falha, foi preciso de 400 anos para restaurar. Para restaurar o erro de Abraão, o período de escravatura no Egito aconteceu para restaurar o período de 400 anos desde Noé a Abraão, que havia sido corrompido devido ao erro de Abraão na sua oferta, e o período correspondente da perseguição no Império Romano devia restaurar este período anterior através de condições de indemnização paralelas. Perseguição debaixo do Império Romano. Os cristãos não tinham liberdade de expressão, não podiam manifestar a sua crença, a sua convicção religiosa. E então viviam em catacumbas debaixo da terra. De maneira que, quando eram descobertos, eram logo martirizados. Os primeiros cristãos sofreram muito para estabelecer essa fundação. Passar por tais sofrimentos, eles deviam restaurar por indemnização o período de 400 anos de preparação para o advento do Messias, que tinha sido corrompido devido ao erro do povo judeu
ao não honrar Jesus como um sacrifício vivo, mas tê-lo conduzido à cruz. Durante o período de escravatura no Egito, após Jacob ter entrado no Egito com os seus 12 filhos e 70 parentes, os seus descendentes sofreram terríveis abusos sob os egípcios durante 400 anos. Durante o período de perseguição romana, os 12 apóstolos de Jesus e os 70 discípulos foram os primeiros de muitas gerações de cristãos a sofrer uma forte perseguição do Império Romano durante um período de 400 anos. No final da escravatura dos israelitas no Egito, Moisés fez com que o faraó se submetesse através do poder das 3 sinais e das 10 pragas, e em seguida ele conduziu os israelitas para fora do Egito e partiu para a terra de Canaã. No final do período de perseguição do Império Romano, Jesus aumentou o número de crentes, tocando-lhes nos corações com o seu poder e graça. Jesus levou o imperador Constantino a reconhecer o cristianismo e inspirou Teodósio I a estabelecer o cristianismo como a religião de Estado. Os cristãos restauraram assim Canaã espiritualmente no seio do Império Romano, o mundo satânico. Escravatura no Egito. Moisés recebeu os 10 mandamentos e a palavra de Deus revelada na lei, que formava o centro das escrituras do Antigo Testamento. Ao estabelecer e honrar as tábuas de pedra, a Arca da Aliança e o Tabernáculo, ele traçou caminho para os israelitas se prepararem para a chegada do Messias. Os cristãos juntaram as escrituras que haviam sido deixadas para trás pelos apóstolos e evangelistas e estabeleceram o cânone do Novo Testamento. Construíram igrejas e alargaram as suas fundações para preparar a segunda vinda de Cristo. Secção 2. Período dos juízos e o período da liderança da Igreja Regional. Após os israelitas entrarem na terra de Canaã, 15 juízes, incluindo Sansão, Eli e Samuel, dirigiram as tribos israelitas durante 400 anos. Este chama-se o período dos juízes. Na era do Novo Testamento, o período da liderança da Igreja Regional foi definido para restaurar o período dos juízes através de condições de indemnização paralelas. Neste período,
os líderes da igreja regional, patriarcas, bispos e padres, conduziam a sociedade cristã e tinham deveres semelhantes aos dos juízes. Os juízes tinham deveres semelhantes aos dos profetas, sacerdotes e reis. Israel, durante este período, era uma sociedade feudal. Tal como os juízes na era do Antigo Testamento, os líderes religiosos regionais tinham deveres semelhantes aos dos profetas, sacerdotes e reis. A sociedade cristã, durante este período, era uma sociedade feudal sob o domínio destas autoridades locais. O período do Reino Unido e o período do Império Cristão. No período do Reino Unido, as funções dos juízes foram delegadas aos cargos de profetas, sacerdotes e rei. Os profetas recebiam instruções diretamente de Deus, os sacerdotes ficaram responsáveis pelo tabernáculo e mais tarde pelo templo, e o rei governava a nação. Cada um desempenhava a sua missão na condição de Israel para alcançar o objetivo da providência da restauração. O objetivo do período do Império Cristão consistia em restaurar o período do Reino Unido através de condições de indemnização. Assim, a missão dos líderes monásticos correspondia à dos profetas, ao Papa, correspondia e à do sumo sacerdote e ao imperador o governo do povo. Eles eram responsáveis pela condução do segundo Israel para alcançar o objetivo da providência da restauração. Cerca de 800 anos depois dos descendentes de Abraão entrarem no Egito, seguindo as ordens de Deus, o profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Igualmente, o Papa Leão III coroou e abençoou Carlos Magno no ano 800 depois de Cristo, como o primeiro imperador do reino cristão, segundo Israel. Porque o rei Saul desobedeceu às ordens de Deus, ele deixou de estar na posição para construir o templo. 40 anos de reinado do rei David, 40 anos de reinado do rei Salomão passariam antes da fundação de fé ser estabelecida e o templo construído. No entanto, o rei Salomão deixou a posição de Abel para a oferta substancial quando caiu na luxúria. Tinha muitas mulheres. Assim, não havia qualquer forma de Israel estabelecer a fundação substancial ou a fundação para o Messias.
O período do Império Cristão, os imperadores não continuaram fiéis à vontade de Deus e deixaram a posição de Abel para a oferta substancial. Assim, nem a fundação substancial, nem a fundação para o segundo advento do Messias foram estabelecidos. O período dos reinos divididos do norte e sul e os períodos de reinos divididos do ocidente e do oriente. Porque o rei Salomão adorou ídolos, o Reino Unido de Israel foi dividido após a sua morte, tendo durado apenas 3 gerações. O Reino de Israel no norte estava na posição de Caim, e o reino, ao passo que o reino de Judá no sul estava na posição de Abel. Após forte e constante conflito entre os descendentes de Carlos Magno, o Império Cristão também começou por ser dividido na terceira geração entre os francos ocidentais e os francos orientais. Os francos orientais permaneceram na posição de Abel em relação aos francos ocidentais. No período dos reinos divididos de norte e sul, sempre que os israelitas violavam a sua aliança com Deus, fugindo ao ideal do templo, Deus enviava muitos profetas para os ajudar a uma reforma interna. Assim, no período dos reinos divididos do norte e sul, sempre que os israelitas violavam a sua aliança com Deus, fugindo ao ideal do templo, Deus enviava muitos profetas para levar uma reforma interna. Todavia, porque eles não se arrependiam, Deus castigou-os externamente ao enviar nações pagãs, como a Babilônia, a atacá-los. Durante o período paralelo dos reinos divididos do Ocidente e Oriente, o papado foi corrupto. Deus enviou monges importantes para promover a reforma interna da Igreja. Como o papado e a Igreja não se arrependeram, Deus castigou-os externamente ao deixar o seu povo lutar contra os muçulmanos. Esta foi a razão providencial que esteve na base das cruzadas. O período dos reinos divididos do norte e sul chegou ao fim quando as nações pagãs levaram o povo de Israel e de Judá para o exílio, colocando fim à monarquia de Israel. Da mesma forma, no final do período dos reinos divididos do Ocidente e Oriente, o papado havia perdido por completo o seu prestígio e credibilidade após as sucessivas derrotas nas cruzadas. O cristianismo perdeu assim o seu centro de soberania espiritual. Além disso, como os senhores e os cavaleiros tinham sido dizimados pelas cruzadas e o papado e os senhores feudais tinham gasto somas astronómicas na realização dessas lutas,
empobreceram. O cristianismo monárquico começou a desagregar-se. O período do exílio e regresso de Israel, o período do exílio e regresso papal. Quando os israelitas caíram na descrença, Deus deixou-os sofrer no exílio na Babilônia. Passaram cerca de 70 anos desde que o rei Nabucodonosor da Babilônia levou o rei Joaquim e muitos outros israelitas até ao declínio da Babilônia. No período do exílio e regresso papal, Deus permitiu que os papas sofressem o exílio em Avignon, na França, por 70 anos, desde 1309. Após a Pérsia ter conquistado a Babilônia, o rei Ciro ter libertado os israelitas, passaram outros 140 anos para que os exilados regressassem a casa em 3 fases, até se juntarem por completo, transformando-se numa nação unida à vontade de Deus, para preparar a vinda do Messias proclamada por Malaquias. Após o regresso do Papa a Roma, passou um período de aproximadamente 140 anos, passando pelo Grande Cisma, o movimento conciliar e a restauração da autoridade papal na Igreja Romana, até às vésperas da Reforma Protestante promovida por Martinho Lutero em 1517. E agora entramos no período de preparação para o advento do Messias e o período de preparação para a segunda vinda do Messias. Após o regresso dos israelitas a Jerusalém, passaram outros 400 anos até à chegada de Jesus. Este foi o período de preparação para o advento do Messias. Após o regresso papal a Roma, o cristianismo só deve conhecer Cristo no seu segundo advento, ao fim de 400 anos do período de preparação para o segundo advento do Messias. Os israelitas estabeleceram a fundação de fé, arrependendo-se dos seus pecados de idolatria, reconstruindo o templo e reformando a sua fé com base na lei de Moisés, sob orientação de Esdras, o escriba. Da mesma forma, os cristãos estabeleceram a fundação de fé, procurando reformar a Igreja Romana. Estes esforços culminaram na Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Este movimento iluminou a Europa medieval com a luz do Evangelho e iniciou novos caminhos de fé.
No período de preparação para o advento do Messias, por entre os povos do mundo, Deus fundou religiões convenientes às suas regiões e culturas, através das quais podia fazer as preparações internas necessárias para receber o Messias. Jesus devia vir nesta fundação de preparação universal e unir todas as religiões numa única civilização universal cristã. O período de preparação para o segundo advento do Messias, iniciando na Renascença, conheceu um progresso muito rápido em todos os campos humanos, incluindo a política, a economia, a cultura e a ciência, criando um ambiente global favorável à obra de Cristo na segunda vinda. No tempo de Jesus, o Império Romano governava vastas regiões com base num sistema de transportes avançado e extenso, e era o centro de uma civilização helenística. Helenística, quer dizer, com base na cultura grega. Assim, todos os preparativos necessários foram feitos para a transmissão dos ensinamentos do Messias para o resto do mundo. De forma semelhante, na atual era do segundo advento, a esfera política democrática aumentou por todo o mundo. O rápido desenvolvimento dos transportes e comunicações e a extensa comunicação entre línguas e culturas aproximou muito mais o mundo. Estes fatores prepararam um ambiente no qual os ensinamentos da segunda vinda de Cristo podem ser transmitidos livre e rapidamente a toda a humanidade. A providência da restauração. O reino do céu na terra é a sociedade cuja estrutura é formada à imagem de uma pessoa perfeita. Neste sentido, a sociedade caída também pode ser encarada como sendo criada à semelhança de uma pessoa caída. Para melhor compreendermos a história das sociedades construídas pela humanidade pecadora, analisemos a vida interior de uma pessoa caída. Com a sociedade humana é composta por indivíduos que estão num conflito constante entre si, as interações entre eles levam à discórdia e conflito. Na sociedade humana é como se... Perdão. Temos uma campanha que é: a paz começa comigo. E isto significa que até quando eu não tiver paz em mim próprio, não conseguir dominar o meu corpo
através da minha mente, eu não sou uma pessoa de paz individualmente e não posso ajudar os outros também. Por isso é que a paz começa comigo. Só temos autoridade e possibilidade através do testemunho, dando este exemplo de unidade, mente e corpo sem conflito. A história humana tem sido construída de relações sociais conflituosas que têm mudado constantemente ao longo do tempo e conduzido frequentemente a conflitos e guerras. A história é tudo isso. É um suceder constante de guerras, conflitos. Porquê? Porque todos os seres humanos são egoístas. E como egoístas, lutam entre si para eles terem, cada um ter o seu proveito. Por isso, não é possível haver paz sem uma mudança radical. Sem uma mudança radical no indivíduo. Esta é a revolução silenciosa que tem de se operar. Não há nenhum líder religioso, nenhum líder político, económico que consiga realmente estabelecer paz. Não há. Podemos ver em toda a história, não há. A evolução da história é assim feita de indivíduos que, mesmo vivendo no meio do mundo e do mal, fazem esforços determinados para rejeitar o mal e promover o bem. Por conseguinte, o mundo para o qual a história avança é o reino do céu, onde será alcançado o objetivo do bem. Entretanto, na base da sua relação com os primeiros seres humanos, Satanás tem levado as pessoas caídas a realizar por antecipação a Deus uma forma pervertida da sociedade ideal que Deus pretende criar. Como que foi que Satanás fez isso? Com o comunismo. Satanás veio antes do Messias vir. Satanás criou uma sociedade em que parece que todos são iguais. Não são. Mas eles dizem que se todos são iguais, não há guerra, mas não há liberdade. Não há o exercício da livre vontade. São absolutamente obrigados a pensar como o líder ditador absoluto pensa. Por isso, esse tipo de sociedade que Satanás criou parece ser bom. Por isso existe ainda o Partido Comunista e existem muitas nações que continuam a pensar que realmente o comunismo é uma boa solução. Porquê? Porque destrói, abaixa, tira os ricos e põe a sociedade normal. Mentira. Agora, Khrushchev era o líder comunista da Rússia e tinha milhões e milhões de riqueza, enquanto que todos os outros no país não tinham. É falso. Não queria. Porque o problema é o egoísmo. Não é apenas o ter e o possuir mais do que os outros. Não é isso.
até que os seres humanos compreendam esta realidade, espero que não leve muito tempo. A história humana, assistimos ao nascer de muitas sociedades imorais, nas quais são construídas versões distorcidas do princípio. Como eu disse, uma delas é realmente o comunismo. No final da história humana, antes de Deus poder restaurar o reino do céu na terra, Satanás terá construído um mundo imoral numa imagem distorcida do reino de Deus. Este não é senão o mundo comunista. Gorbachev foi um líder soviético que acabou com o comunismo. Mas, depois, com a vinda sucessiva de outros líderes no mundo comunista, assistimos o querer regressar à época do passado. Temos esta história em Putin. A evolução da história na era providencial da restauração. A primeira sociedade construída por pessoas caídas era uma sociedade coletiva primitiva, devido à atividade da mente original que apela às pessoas a responder à providência da restauração de Deus. Certamente que surgiram divisões entre o bem relativo e o mal nas sociedades primitivas sob o domínio satânico. Deus escolheu Abraão do mundo do pecado para ser o porta-voz do bem e abençoou com descendentes que seguiriam a vontade de Deus, e Deus educou os descendentes de Abraão como a primeira sociedade de clã. Sabeis que o pai de Abraão era... Sabeis o que ele fazia? Qual era? Era um fabricante de ídolos. Foi nessa meio ambiente que Abraão nasceu, viveu, até Deus chamá-lo. E disse: Abraão, sai desta terra e vai para a terra que eu te vou indicar. Portanto, Abraão saiu, deixou o seu pai, a sua família e foi sem saber para onde. É preciso ter fé. Pois, depois Deus indicou onde é que ele devia ir. Mas, ao mandá-lo sair, não lhe disse logo para onde. Portanto, Deus escolheu Abraão do mundo do pecado para ser o porta-voz do bem e abençoou com descendentes que seguiriam a vontade de Deus. Deus educou os descendentes de Abraão como a primeira sociedade de clã israelita. Eles entraram no Egito como uma sociedade de clã, mas na altura em que deixaram o Egito na direção a Canaã, eles já eram uma sociedade tribal. A sociedade israelita no período dos juízes era uma sociedade feudal. Faz parte da natureza de uma sociedade feudal as pessoas seguirem as crenças do seu senhor e obedecerem às suas ordens.
A principal razão pela qual uma sociedade de clã se transforma numa sociedade feudal é para trazer propriedades e pessoas que já pertenceram a Satanás de volta ao lado de Deus. Depois, a sociedade monárquica absorveu as unidades menores de soberania política e económica suportada pela sociedade feudal anterior num único território, como uma população mais numerosa, uma forte economia e uma soberania bem protegida. Isto foi alcançado com o estabelecimento do Reino Unido de Israel, fundado pelo rei Saul. Após a corrupção de Judá, Deus deixou o trono de Israel livre e colocou o povo judeu sob o controle de sucessivos impérios em particular. Deus colocou-os na esfera cultural helenística da Grécia. Deus modelou a sociedade de Israel na forma de democracia grega para que, quando o Messias viesse, ele pudesse ser eleito seu rei pela vontade do povo. No entanto, o povo judeu crucificou Jesus publicamente, consequentemente o objetivo da providência só foi alcançado espiritualmente. Evolução da história na era do prolongamento da providência da restauração. Se o povo judeu tivesse acreditado em Jesus como sendo o Messias, unindo-se a ele, o Império Romano, que unificara o mundo antigo à volta do mar Mediterrâneo, teria sido vencido por Jesus durante a sua vida. Jesus teria sido honrado por todo o Império como Rei dos Reis e teria estabelecido um domínio universal com Jerusalém como capital. No entanto, porque Jesus foi crucificado, o Império Romano Ocidental sucumbiu em 476 depois de Cristo e o centro da providência da restauração de Deus mudou da Judeia, terra de grande amargura para Deus, para a Europa Ocidental, o antigo território do Império Romano Ocidental. Com efeito, a providência da restauração espiritual baseada no cristianismo foi conduzida pela primeira vez na Europa Ocidental. Roma. Só na Europa Ocidental é que a história desta era progrediu perfeitamente de acordo com o padrão definido pela providência da restauração. Embora a religião e a economia, tal como a religião e a ciência, pareçam desenvolver-se em oposição uma à outra, elas estão relacionadas na vida da sociedade. Por isso, tem havido alguma influência mútua entre a história do cristianismo
e a história da economia. A religião e a economia estão integradas na nossa vida em sociedade através da política. Por conseguinte, para traçar de forma exata o progresso da história, é à medida que ela avança na direção do objetivo da providência da restauração, também temos de investigar separadamente a história cristã, económica e política. Com a crucifixão de Jesus, a nação judaica caiu para o lado de Satanás. Consequentemente, Deus desintegrou essa sociedade, chamando de entre ela devotos para estabelecer uma sociedade de clã cristão. Apesar da perseguição severa, a sociedade de clã cristã cresceu gradualmente no Império Romano à volta do mar Mediterrâneo e transformou-se numa sociedade tribal cristã. Na Europa, a primeira sociedade feudal surgiu na sequência da destruição do Império Romano, à altura em que a autoridade imperial desapareceu e o Império se tornou um caos. Deus criou uma sociedade feudal entre os povos germânicos recém-cristianizados, os povos que ele havia escolhido para levar a cabo a providência. Ao fortalecer pequenas unidades sob a forma de soberania piedosa nas esferas da vida religiosa, política e económica, Deus lançou a base para estabelecer um reino dividido. No campo da religião, o cristianismo monárquico foi um reino espiritual que transcendeu as fronteiras nacionais. Foi estabelecido sob a liderança do papado e baseado na fundação espiritual para o Messias. Na esfera política, as monarquias absolutas floresceram desde o século XVII até à Revolução Francesa, 1789. Na evolução da história da economia, o feudalismo foi substituído pelo capitalismo, acompanhado pela época da expansão colonial. A democracia e o socialismo. Deus começou um processo que iria eventualmente deitar abaixo as sociedades monárquicas e criar democracias no seu lugar, de forma a começar uma nova providência para reconstruir uma nação soberana capaz de receber o Messias. A nível religioso, o cristianismo monárquico foi substituído pelo cristianismo democrático na sequência da Reforma Protestante de 1517. Na esfera política, os movimentos democráticos que surgiram contra as monarquias absolutas no século
dos séculos XVII e XVIII resultaram em revoluções na Inglaterra, América e França, dando origem às sociedades democráticas de hoje. Na esfera política, da mesma forma, na história da economia surgiram ideias socialistas que condenavam o imperialismo e propunham uma forma democrática para a economia. Na busca de uma sociedade socialista do lado do céu, a mente original das pessoas atraiu-as para os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. O mundo onde estas ideias, onde estes ideais são finalmente realizados, não é outro senão o reino do céu na terra, sob a liderança do Senhor da segunda vinda. Como Satanás imita a providência de Deus por antecipação, o lado satânico advogou o socialismo científico com base nas teorias do materialismo dialético e histórico e construiu um mundo comunista. Para que os percursos da religião, política e economia convirjam numa só direção e realizem o ideal de Deus, tem de emergir uma nova expressão da verdade que possa integrar a religião e a ciência por completo. Quando estou a pensar nisto, lembro-me de ter visitado uma universidade o ano passado e essa universidade tinha uma revista chamada Eva. E eu, falando com a direção, disse: o ideal é a religião e a ciência se unirem. Pronto, eu tenho uma bomba. Ok, pronto, está certo, nós não queremos. Não quiseram. E pronto, e terminou a nossa conversa e ficamos divididos. Não é isto? O ideal realmente é a ciência e a religião se unirem. Não são contraditórios. São os dogmas é que contradizem a ciência. Mas não querem abdicar desses dogmas. Sabem o que são os dogmas? Dogma é uma verdade estabelecida por uma autoridade religiosa, no caso cristão, o Papa. O Papa faz um dogma, esse dogma tem de ser aceito 100%. Por exemplo, o dogma da ascensão em corpo e alma de Maria ao céu. É um dogma, não é científico. É impossível uma pessoa emergir para o mundo espiritual com um corpo físico. Mas eles têm este dogma. E, portanto, são esses dogmas que impedem que a ciência e a religião se unam. A
religião fundada sobre esta verdade conduzirá toda a humanidade a unir-se a Deus em coração. As pessoas construirão então uma economia de acordo com o ideal divino, a fundação para uma nova ordem política que possa realizar o ideal da criação. Ou seja, qual é essa norma? É viver para os outros. Se todos vivermos uns para os outros, vamos lutar? Não. Haverá paz. E isso, viver para os outros, Deus criou a nós para vivermos segundo o padrão de Deus. E como é que Deus vive? Deus vive para nós. Ele criou tudo para nós usarmos. Por isso, nada pode ser dito, isto é meu. Não. Isto é do nosso Pai, Deus. E eu posso partilhar contigo. Não é? Acham que isto é possível? É possível ou não? Se Deus quer. Deus quer isso. Nessa maneira não há pobreza no mundo. Não há. Porque todos sentem que têm de partilhar com os outros que não têm. Não é? Este é o programa que Deus estabeleceu para um mundo fraternal, um mundo onde os conflitos não existem e onde todos são felizes. Porque a coisa bela é eu não ser feliz sozinho, eu e os meus amigos, mas eu quero ver também todos os outros felizes como eu. Isso é o padrão de Deus. Os pais não querem ser felizes, preferem sofrer, dar, abnegar-se, mas ver os seus filhos muito felizes. Isto é o estilo que Deus tem para conosco e que nós devemos também partilhar. Na religião fundada sobre esta verdade conduzirá toda a humanidade a unir-se a Deus em coração. Já lemos isso. As pessoas construirão então uma economia de acordo com o ideal divino, a fundação para uma nova política que possa realizar o ideal da criação. Este será o reino messiânico construído sobre os princípios da interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. Estas três coisas, hoje, a Federação para a Paz Universal defende estes princípios. Princípios de interdependência, ou seja, eu não sou superior a ti. Nós precisamos um do outro. Interdependência, precisamos reciprocamente. Segundo, prosperidade mútua. Se eu realmente enriqueço, eu partilho contigo que não tens. E valores universalmente partilhados. São os valores absolutos que ninguém pode opor-se. Este é o reino messiânico da interdependência, prosperidade mútua e valores partilhados. Todos partilhamos dos mesmos valores. Achu, Manse.